No decorrer desse dia 23 de outubro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação em uma das favelas do Rio, dominada pela milícia, e quando a polícia progredia no terreno, foi agredida por um bandido miliciano de nome Faustão. Faustão, ele pertence a uma milícia, naturalmente, é o segundo homem na hierarquia, sobrinho do chefe da milícia naquela localidade, de nome Zinho. Faustão, ao tentar conter o avanço da polícia, houve uma troca de tiros, e nessa troca de tiro ele veio a ser alvejado e morto, ou seja, cantou para subir. Para retaliar a ação policial, o seu tio, o tio do Faustão, o bandido que domina aquela comunidade miliciana e de nomezinho, resolveu tacar fogo em alguns ônibus. Em alguns não, em muitos ônibus. Até agora foram aproximadamente 40 ônibus, alguns carros particulares e um trem. Isso é o crime organizado no Rio de Janeiro, não tentando mostrar força, mas sim mostrando força. Esse mesmo crime organizado que não é combatido pelos poderes competentes como deveria. A tarde de hoje que a gente viu não foi uma tarde de hoje o que a gente viu no queimar de ônibus, trem, carros, tirando a paz da população. O que a gente viu ali não foi um conflito social urbano, não. Aquilo ali foi uma narco-guerrilha, um narcoterrorismo. E esses elementos que tacaram fogo nesses ônibus, não dando sequer tempo para as pessoas saírem com calma, saírem às pressas para não ser queimadas vivas, não agem de forma muito diferente que os terroristas do Hamas. E como terroristas, essas pessoas deveriam ser tratadas como tal, ser eliminadas. O que a gente vê no Rio de Janeiro já ultrapassou em muito a fronteira dos conflitos sociais e urbanos. O que a gente vê ali é narcoterrorismo, narco-guerrilha, onde as organizações criminosas, o crime organizado, já se apoderou de territórios, não permitindo mais que o Estado se faça presente, fazendo de refém centenas e milhares de famílias trabalhadoras que vivem sob o jugo daquela gente, por não ter para onde ir. E enquanto isso, esse fato que aconteceu no Rio de Janeiro não é normal. Não é normal. Quase 40 ônibus queimados. E as pessoas tiveram que voltar para casa a pé ou de carona. Isso é terrorismo. O lamentável no meio a tudo isso é que Rio de Janeiro é Brasil. O fato que aconteceu no Rio de Janeiro aconteceu no Brasil. E a gente não viu o presidente Lula, se é que a gente pode chamar essa coisa de presidente, vir a público e falar o que ele vai fazer para tentar conter essa onda de violência que arrasta e inquieta a população brasileira. Da mesma forma, silenciado ficou o ministro da Justiça, Flávio Dino, que não veio a público mostrar o que pretende fazer. Senhoras e senhores, a população brasileira já mostrou que a sua prioridade, ao contrário de outros tempos, que era saúde, educação, era geração de emprego, hoje a população brasileira clama por segurança. Elas querem ver um combate eficaz à onda de violência crescente no país. Ela quer ver, mas não está vendo. Porque ela percebe que os governos municipal, Rio de Janeiro, estadual, Estado do Rio de Janeiro, e o governo federal, capitaneado pelo PT e pelo famigerado e mal afamado Lula, não tem compromisso em combater a criminalidade, dando-se a sensação que estão lado a lado com o crime organizado. Basta ver os acontecimentos desses últimos tempos, visita de ministro da favela sem segurança, leis votadas pelo projeto
leis votadas pelo Supremo Tribunal Federal com o objetivo de limitar a atuação da polícia e deixar livre, leve, solto a bandidagem, o crime organizado. O fato é que a população de bem, trabalhadora, está se sentindo a pé. Para os bandidos, tapete vermelho. Para a população de bem trabalhadora, corredor polonês. Isso não pode continuar assim. Em um país sério, isso seria inaceitável. Existem várias formas de combater essa criminalidade que lá está. Esses bandidos não podem ser vistos como vítimas da sociedade. Esses bandidos não podem ser vistos como delinquentes comuns, mas sim como narcoterroristas a ser neutralizados, quer seja por snipe ou por drones, mas tem que ser neutralizados. Se há alguém que tem que mostrar força e tomar conta do terreno, é o Estado. E esse, lamentavelmente, está acovardado. Não pode ter pena de bandido. Tem que ter pena do cidadão de bem trabalhador. Bandido tem que comer capim pela raiz. Bandido tem que ser neutralizado. Vai reclamar que o bandido morreu. Morreu tarde, não era nem para ter nascido. Quem não pode morrer é o cidadão de bem. Bandido tem que morrer aos milhares. Lembre-se, senhoras e senhores, quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Pense nisso.